Sabe aquelas histórias famosas da Bíblia? Muitas vezes, elas parecem bem simples na superfície. Mas e se elas guardassem um tipo de código oculto? Uma rede de padrões que conecta personagens e eventos ao longo de milhares de anos. É o que vamos explorar agora. Algumas dessas conexões que são, sinceramente, de cair o queixo. Essa é uma pergunta que nos leva a um lugar mais fundo. Porque por baixo das histórias que a gente já conhece de cor, existe um projeto, um design. É como se fossem ecos e prévias que amarram tudo, transformando contos separados em uma única saga épica. Parece meio improvável, não é verdade? Mas olha, esse é só um exemplo de como eventos e símbolos, mesmo separados por milênios, estão conectados de propósito. São detalhes assim que mostram uma coesão impressionante em toda a narrativa bíblica. Vamos começar falando dos personagens. Na Bíblia, algumas pessoas são como rascunhos. A vida delas cria um padrão, um tipo, que serve de prévia para uma figura muito mais importante que vai vir lá na frente. É como se elas vivessem uma versão beta de uma história que só vai ser completada depois. Vamos pegar Gênesis 24, que é o maior capítulo do livro. Ele é todinho dedicado a um servo anônimo que vai procurar uma noiva para Isaac. Parece um detalhe exagerado, né? Até a gente perceber que esse servo, chamado Eliazar, que significa Deus de ajuda, é na verdade um arquétipo do Espírito Santo. E os paralelos aqui são fascinantes. O servo chega cheio de presentes, assim como o Espírito Santo nos dá dons. Ele não força a Rebeca a ir, ela tem que escolher por vontade própria, o que é um espelho da nossa própria fé. E a pergunta que ele faz, há lugar na casa de teu pai para nós, se torna uma metáfora linda para a pergunta que o Espírito faz para cada um de nós. Será que tem um lugar para Deus na sua vida? E esse padrão de uma pessoa representar uma realidade divina fica ainda mais profundo. Se a história do servo já é interessante, o paralelo entre Maria e a Arca da Aliança é, incrivelmente detalhado, a retratada como a nova portadora da presença de Deus aqui na Terra. E aqui a conexão fica praticamente inegável. Pensa só, as duas jornadas vão para a região montanhosa de Judá. A palavra grega usada para o Espírito Santo cobrindo Maria com sua sombra é a mesmíssima palavra usada para a glória de Deus enchendo o tabernáculo, bem em cima da arca. Davi dança na frente da arca, João Batista pula dentro da barriga de Isabel. E as duas estadias duram exatamente 3 meses. Chega um ponto que não dá mais para chamar isso de coincidência, né? E assim como a vida dos personagens ecoa uma na outra, os grandes eventos da Bíblia também fazem isso. A história se repete, mas de forma intencional, muitas vezes para contrastar uma falha humana com uma redenção divina. O contraste aqui é impressionante. Em Babel, a união da humanidade em orgulho resulta em confusão e divisão. Milhares de anos depois, em Pentecostes, a união dos seguidores de Jesus, em humildade, resulta num milagre de compreensão. É como se a maldição de Babel estivesse sendo desfeita, começando a reunir a humanidade de novo. Uma inversão divina perfeita. Mas esses padrões não estão só em pessoas e eventos. Eles também estão escondidos em objetos. Coisas simples como plantas ou presentes que carregam um significado profundo, conectando o primeiro capítulo da história com o seu clímax. Vamos voltar lá para o comecinho. A primeira vez que os espinhos aparecem na Bíblia é aqui, em Gênesis. Eles não são só mato. Eles são apresentados como um símbolo da maldição, um resultado direto da rebelião humana, um lembrete físico de um mundo que se quebrou. E isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial. A coroa de espinhos não foi só uma zombaria cruel dos soldados, não. Dentro da grande história da Bíblia, é um ato de um significado profundo. Ao usar aquela coroa, Jesus está simbolicamente colocando sobre a própria cabeça a maldição do Gênesis, para quebrá-la de uma vez por todas. Esse mesmo tipo de simbolismo aparece nos famosos presentes dos magos: ouro, incenso e mirra. Parece uma escolha meio estranha para um bebê, certo? Mas eles não foram aleatórios. Cada presente era, na verdade, uma profecia. Olha só como isso se desenrola. Primeiro, o ouro, que é um presente que se dá a um rei, né? Reconhecendo a realeza dele. Depois, o incenso, que era usado pelos sacerdotes no templo, apontando para o papel dele como nosso sumo sacerdote. E, por fim, a mirra, um óleo de embalsamar, um presságio bem sombrio de um Salvador que nasceu para morrer. Com apenas 3 presentes, os magos definiram a missão de Jesus, rei, sacerdote e salvador. Então, o que a gente vê quando junta tudo isso? Do servo de Abraão à coroa de espinhos, esses padrões não são acidentes. São fios intencionais, tecidos com todo cuidado para criar a grande tapeçaria da narrativa bíblica. O que surge não é uma coleção de histórias soltas,
mas uma única história épica, contada de Gênesis a Apocalipse. Cada padrão, cada eco serve para reforçar os temas centrais, apontando para um único clímax. É uma consistência impressionante, mantida ao longo de séculos. E isso nos deixa com uma pergunta. Se essas conexões profundas existem, quantas outras ainda estão lá esperando para serem descobertas? Escondidas bem debaixo do nosso nariz nas histórias que a gente achava que conhecia tão bem.